Hoje nós vamos apresentar sobre o Sky. A gente está fazendo uma sequência de vídeos para você que está trabalhando no mercado imobiliário ou ao mesmo tempo para você que é cliente, você ter a possibilidade de conhecer um pouco melhor sobre esse produto. Ele é um empreendimento que ele tem algumas grandes vantagens, que ele é um produto que tu consegue estar utilizando ele tanto para uso, pode morar no apartamento, como ele é um apartamento que tu tem a possibilidade de utilizar ele para rentabilidade. E a vantagem é que em Santa Cruz do Sul ele é o primeiro que tu tem uma administradora terceirizada que vai fazer o processo de locação. Isso é muito legal porque tu tendo uma empresa que vai fazer o processo de gestão, de check-in, check-out, limpeza, cuidar realmente daquele empreendimento, essa empresa consequentemente faz com que tu tenha uma autonomia e tu não precise ficar cuidando daquele imóvel. Ele se torna como se tu tivesse o dinheiro aplicado no banco, só que tu tem mais vantagens do que aquele dinheiro aplicado no banco. Qual vantagem? A primeira grande delas é a valorização imobiliária. Então aquele teu imóvel ele valoriza além de render. Ele tem duas rentabilidades, a valorização e a rentabilidade. Então, além de ter essas possibilidades, tu também ganha um terceiro ponto, que é tu ter um ponto de apoio. Como assim um ponto de apoio? Tu tem um imóvel que ele está sendo alugado por uma empresa, só que digamos que um familiar teu tá vindo para a cidade e em vez de tu hospedar ele na tua casa, tu quer deixar ele mais tranquilo, tu pode bloquear aqueles dias que tu precisa, 2, 3 dias, 5 dias, tu bloqueia e a pessoa usa o imóvel. É diferente de uma locação normal de um ano, por exemplo. Quando tu aluga para alguém por um ano, aquele imóvel deixa de ser teu por um ano, ele vai ser um ano daquela pessoa. Daí ela vai te pagar por isso. Quando tu faz uma alocação por temporada, tu consegue escolher que dias tu vai alugar. Isso é muito bom, porque isso faz com que aquele imóvel realmente consiga te dar suporte. A gente teve agora situações aqui no Rio Grande do Sul, das chuvas e tudo, que deu vários problemas. Aí eu tinha um corretor que eu bloqueei as datas e deixei ele e a família dele utilizar o imóvel. Ou seja, estava ajudando, dando suporte. Tu consegue utilizar ele para o que tu achar que faz sentido, para que realmente ele não se torne somente dinheiro. Digamos que tu tem um imóvel bonitaço que tu aluga no Airbnb e tu queira utilizar ele para dar uma volta. Por exemplo, tá tu e tua esposa e vocês querem realmente aproveitar, não querem dormir em casa, querem deixar os filhos em casa e vocês darem uma volta. Tu pode ir para o teu apartamento, bloqueia aquelas datas. Inclusive tem um modelo aqui no Sky que é perfeito para realmente se tornar esse ponto de apoio até para te dar umas voltas e aproveitar tu e a teu cônjuge, tu e a tua esposa darem uma volta e sair para um ambiente diferente. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre o Sky, ele é um produto que ele tem alguns grandes diferenciais. Esse aqui é o empreendimento. Eu vou mostrar, vai passar aqui algumas imagens do empreendimento também, mas mostrando para vocês aqui a capa, esse aqui que é o produto. Ele é um produto que ele fica super bem localizado, a região dele, ele fica ali na parte do universitário, na região do universitário, ele fica na rua de trás do Miller. Ele fica na Padre Amstead, que é uma rua que é aquela rua de trás do Miller da Independência, fica bem no alto, um pouquinho antes da rua DC. Então, como ele fica bem no alto e o Universitário é uma região, uma das regiões mais altas da cidade, o prédio, não importa qual andar que tu estiver, tu já vai ter uma vista muito bonita. Claro que quanto mais alto, melhor vai ser a tua vista. Então, se puder pegar andares mais altos, tu tem a vantagem de ter a questão da vista. Quando tu estiver mostrando para um cliente, caso você seja corretor, é importante tu mostrar esses detalhes. Por quê? Porque ele realmente vai ficar numa parte alta e isso faz com que tu consiga ter uma vista muito legal da cidade. Em relação à questão do empreendimento, tu tem então o Miller da Independência que ele fica muito perto, então tu tem um mercado muito próximo. Tu tem aqui em cima, tu tem a Unisc, então ele fica muito perto da Unisc também, a gente está falando de 2, 3 quadras, ele está chegando na Unisc, então dá para ir a pé. E tu tem, seguindo aqui a Independência, um pouco mais abaixo, tu vai chegar lá no Parque do Outubro, a mais ou menos 5 minutos, 4 minutos, a pessoa tá ali. Se descer de carro, gente, talvez até 3 minutos tu tá ali, porque realmente é muito perto. Ali no próprio Parque do Outubro já tá começando o centro também. Então ele é super bem localizado, porque ele fica entre a Unisc e entre o Parque do Outubro, que são duas regiões que acabam atraindo muito público. Tem muita gente que se hospeda buscando próximo à Unisc e tem muita gente que se hospeda buscando perto do Parque do Outubro, que é onde tem evento. Então ele ficando bem no meio, ele está na localização ideal realmente para atrair público, porque ele além de estar no meio, ele está muito próximo de um grande mercado, está na rua desse mercado. Então a localização realmente é muito boa se tu está pensando num negócio para uma locação. Esse empreendimento aqui, agora até tem outros projetos que também estão explorando a questão do rooftop, mas esse foi o primeiro a ser lançado que tem uma cobertura compartilhada. Então lá no último andar ele vai ter na cobertura
esse espaço aqui, que é um espaço onde ele vai ter toda essa parte de piscina no último andar, ele vai ter um salão de festa, esse salão de festa ele tem uma sacada, que é uma sacada que tu tem a vista toda para o centro, lá no 11º andar. Então é um baita de um produto. Tu tem também toda uma parte de estrutura, também lá no último andar de academia. Então tu vai ter academia, vai ter salão e vai ter piscina no último andar. Tudo isso como área comum. Quer dizer que se tu tiver um apartamento no 3º andar, no 2º andar, tu ainda vai poder utilizar da cobertura para receber os amigos no salão de festa, tu vai estar na academia, tu vai estar aproveitando aquela vista. Então ele realmente veio para ser muito completo. Isso é um grande diferencial, porque se tu pegar aquela região, nenhum prédio tem cobertura compartilhada. Se algum hóspede for buscar por mais infraestrutura no apartamento, esse aqui é a única opção. E outra, digamos que a pessoa coloque academia, não tem nenhum prédio naquela região que tem academia. E tem muita gente que às vezes está vindo para ficar um tempo e tem o hábito de treinar de manhã, tem o hábito de treinar de noite e que vai buscar talvez um prédio, vai botar no filtro ali ou do Booking ou do Airbnb, ele vai botar academia. E esse aqui vai ser quem vai aparecer. Então também tem essa vantagem. A outra é que lá no 1º andar também tem bicicletário, tem um espaço para colocar as bicicletas. E esse é um apartamento que ele é um apartamento sustentável. Ele tem reaproveitamento da água da chuva, ele tem placa solar. Isso faz com que o custo do condomínio seja muito mais baixo. A expectativa é que o condomínio seja realmente barato. Se fala na faixa de 100 a 200 reais para um condomínio, que é muito barato para um condomínio desse patamar. Por quê? Porque a gente está falando de muita estrutura, ele vai ter cobertura com um monte de coisa, ele vai ter na área de lazer ali bastante coisa também, na questão de ter o bicicletário, ter uma infra legal, então um apartamento com elevador, então tudo isso gera custo. E mesmo assim conseguiram minimizar porque ele é sustentável, ele vai ter selo verde, então vai ser realmente bem legal, porque tu minimiza o teu custo e quando tu minimiza o teu custo, tu tem uma margem de lucro maior. Ele é um produto que ele tem 3 plantas, né? Aqui olhando para a imagem, dá para a gente visualizar que é o quê? Na frente, para a rua, ele é o de um dormitório. Aqui, no meio, na lateral, é onde fica o loft. E aqui na parte de trás é onde fica o estúdio. O legal é que tanto o de um dormitório como o estúdio, ele acaba tendo 3 frentes, né? Um dormitório é norte, leste, sul e o estúdio ele é norte, oeste, sul. Então aqui tu tem mais o sol da manhã, aqui tu tem mais o sol da tarde. Só que igual tu vai ter parte do sol também da manhã e da tarde nos dois, porque ele tem mais de uma frente. Isso é muito legal porque tu consegue aproveitar o sol, né? O loft, em compensação, ele tem esse vidro que tu consegue enxergar todo o centro e ele também tem uma janela lateral aqui, então tu consegue olhar para esse lado, como tu também consegue olhar para todo o centro. Isso é muito bacana. Então aqui só para vocês terem uma ideia do empreendimento, de toda a infraestrutura que ele tem. É fundamental olhar esses detalhes quando tu está avaliando um produto, porque quanto maior a margem, mais dinheiro realmente o investidor ganha. Em relação à questão da tipologia, ela depende muito do que faz mais sentido para o cliente, mas ela tem 3 tipologias aqui. A tipologia da frente de um dormitório, ela foi toda vendida, mas a gente tem clientes que já está num processo de revenda, então tu consegue comprar este de um dormitório ainda, mas o um dormitório ele tem aqui essa divisória, então ele tem o quarto dividido e aqui tem banheiro e sala, tem churrasqueira aqui, tem uma infraestrutura bacana, são apartamentos compactos, todos eles são apartamentos de um dormitório, é um apartamento de 41 metros quadrados, mas tu vê que ele é bem encaixadinho, ele é ótimo para locação. Se tu pegar hoje um hotel, hoje o hotel tem 20 metros quadrados, aqui tu tem mais que o dobro, então é um bom apartamento pensando em locação. A diferença do estúdio para um dormitório é que ele é mais em conta que um dormitório, ele era pelo menos uns 30 mil, 30, 40 mil mais barato, e ele é um apartamento que ele tem a questão dele ser todo aberto. E essa parte dele ser todo aberto, ele tem um tamanho praticamente o mesmo. A diferença é que tu vai fazer talvez a divisória de drywall, tu vai fazer a divisória de MDF, tu consegue fazer um projeto e às vezes nessa diferença de valor, com toda certeza,
tu consegue fazer todas as divisórias que tu quiser e ainda sobra dinheiro. E aqui, então, tu consegue fazer todo um projeto e se tu quiser ele todo integrado, de conectando sem as divisórias, também é possível fazer. Então, o estúdio também é outra opção que dá para colocar para locação, também tem a sua churrasqueira aqui. Só que se tu tá buscando talvez a parte mais glamurosa e aproveitar realmente a vista, o loft, ele é o xodó, ele é muito semelhante na metragem dele. A diferença do loft é que ele tem 2 andares. Ele tem um mezanino, então tu tem um janelão na escada podendo visualizar todo o centro. Isso é muito legal. Tu tem na sala uma outra janela, então que tu consegue visualizar também parte do centro. E tu tem aqui daí o que eles montaram no projeto aqui. Vocês vão ver ele numa imagem um pouco aumentada, mas eles montaram a questão de tu ter no primeiro andar, tu tem a parte de cozinha, um escritório e mais a sala, e no segundo andar tu tem o quarto com o banheiro. Ele é realmente muito legal pelo design dele, ele é mais inovador. Esse tipo de tipologia não é comum aqui em Santa Cruz do Sul, então ele realmente, para um Airbnb, para alocação, também tem pouca concorrência, porque esse aqui com certeza dá para cobrar um pouco mais pelo requinte que ele tem, por esse janelão e tudo, tu acaba cobrando mais num Airbnb. E ele tem pouca concorrência, porque só tem 4 apartamentos desse no prédio. Consequentemente, 4, nem todo mundo vai colocar no Airbnb. Digamos que 50% coloque, tu vai concorrer tu com outra pessoa. E isso acaba sendo bem legal, porque tu tem uma possibilidade de um produto que ele tem pouca concorrência e realmente ele é mais glamuroso. Também talvez seja algo que tu queira utilizar. Ele pode atender até 4 pessoas, todos eles, né? Por que 4 pessoas? Porque normalmente o pessoal coloca o sofá, em vez de ser um sofá, ele é um sofá-cama. Então o pessoal acaba botando um sofá-cama, porque daí tu consegue atender até 4 pessoas como hóspedes, ou talvez como familiares também que tu vai receber. Então aqui é para tu ter um pouco de entendimento. Aqui eu tenho algumas informações também. Ó. Ele tem uma fachada contemporânea, vista privilegiada, academia e lavanderia, tem espaço gourmet rooftop, tem bicicletário, depósito opcional, tu tem tubulação para água quente, espera para automação, piso porcelanato. Isso é legal porque nem todos são entregues com piso porcelanato. Tu tem a questão de esquadrias de alumínio e todos os apartamentos contam com box. Então, o mais legal de tudo isso é que tu tem realmente um grande produto. Tem que dar uma olhada na tabela de vendas, mas ele hoje, se tu pegar um loft, o loft vai estar mais ou menos de 400 a 450 com box, né? E se tu pegar os estúdios vai estar numa base de 300, 320, 350 também com box. Porque o mais em conta é o estúdio, o loft ele é o que tem um valor agregado maior e um dormitório é o intermediário. Um dormitório deve estar na base de 380, 400, mais ou menos com box. Então, em relação à questão do empreendimento, só que se a gente pegar e fizer uma conta de, digamos que esse empreendimento, hoje a locação hoteleira, a diária que o pessoal está cobrando é em média 250, 300 reais. Isso tu consegue inclusive baixar o Airbnb e pesquisar, tu vai ver que é mais ou menos isso. Se tu botar 250 reais e tu colocar esses 250 que ele tenha 15 dias alugados por mês, a gente está falando de 3.750, ou seja, metade do tempo. Desse valor, tu tirar ali 20% nos custos, já sobra 3 mil reais. Então, esse valor de 3 mil reais, se tu vai ver versus o empreendimento, ele praticamente está entregando 1%, só que tu tem a valorização e mais essa rentabilidade. Então, acaba que se tu vai botar na conta, a valorização normalmente é superior. No ano passado foi 18% a valorização imobiliária, foi realmente bem agressivo. Então, tu tem uma valorização que te protege contra a inflação e te dá toda uma proteção, e ao mesmo tempo tu vai ter a renda todo mês. E essa renda, ela também faz com que a tua rentabilidade seja ainda maior. Então são algumas informações que é bacana ter realmente esses dados para te ver o quanto que esse produto pode ser uma ótima opção. Esse vai ser o primeiro com a administradora terceirizada, então isso faz com que tenha muitos diferenciais. E quando a gente investe em imóveis, tu tem uma certeza de que sempre vai ganhar, porque se tu comprar um imóvel daqui a 2, 3 anos vale mais, daqui a 5 anos vale mais. Mas ao mesmo tempo, é legal tu utilizar a probabilidade a teu favor também. Esse aqui tem muita coisa inovadora. E quanto mais inovação ele vem com esse produto, a tendência é que ele realmente entregue mais resultado.
Então, aqui tem algumas informações, espero que vocês tenham gostado. Lembre de curtir, compartilhar, para ir acompanhando tudo que a gente tem de opções e vendo os detalhes sobre os empreendimentos. Show? Até a próxima, tchau, tchau!